Paz do Senhor, meus irmãos. Deus maravilhoso e santo tem nos dado mais um dia para aprendermos da sua palavra, tem nos dado saúde, a bênção do Senhor tem sido sobre nós. Gostaria de fazer uma oração com os irmãos que estão aqui conosco na igreja, os que estão acompanhando essa live nesse momento. Entre em um período de oração buscando a presença do nosso amado. Senhor, nós te louvamos, Senhor Jesus querido, pela saúde, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pela tua presença que fala, que nos ensina, que nos abençoa, que nos restaura, Pai. Senhor, estamos aqui mais uma vez, que teu Espírito Santo venha, Senhor, tocar e transformar o nosso coração e edificar a nossa fé, Pai. Nessa manhã seja uma manhã de bênção e de vitória, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vamos cantar com os irmãos, hino de número 200 da nossa harpa. Você que conhece, você pode estar adorando o nome do Senhor e sentindo a presença dele aí nessa manhã. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás carregado de cuidados e temor, a Jesus refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nem podemos alcançar. Aleluia. Que possamos levar a Deus em oração, né, irmão? Não deixar que isso cause uma preocupação exagerada na nossa vida. Lição de número 8, as causas da desunião devem ser eliminadas. 23 de agosto de 2020, o texto áureo diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em briga, não é? Que vivam em união. Salmo 133, o versículo do número 1. Melhor, verso do número 1. Verdade prática diz assim: a união é uma força indispensável para a igreja, e é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. A leitura diária, na segunda, é o Salmo 133, a desunião expulsa as bênçãos da igreja. Na terça-feira, Efésios 4, 15 e 16, a desunião impede o crescimento. Na quarta-feira, João, capítulo 17, versículo 20 e 26, união, o caminho para a comunhão e o amor. Na quinta-feira, em Atos, capítulo 5, versículo 13 e 16, a união engrandece a igreja. Na sexta-feira, Neemias 4, 19 e 23, a união é uma grande força. E no sábado, Efésios, capítulo 4, versículo do 1 e 16, o Espírito Santo opera a união perfeita. O objetivo geral é destacar a união indispensável para o crescimento e a sustentabilidade da obra de Deus. Irmãos, os objetivos da lição de número 1 é explicar que a união caracteriza no período pós-exílio, serve de referência para a igreja.
O segundo objetivo é expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. E o de número 3, mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Gostaria de estar chamando aqui o nosso irmão Joel, que vai estar trazendo essa palavra para nós, ministrando essa aula tão abençoada. Aleluia. Vamos estar orando por ele. Senhor Jesus, abençoa o teu servo, dá sabedoria a ele, revelação da sua palavra, para expor, ó Pai, aquilo que as tuas sagradas escrituras ensinam, nos mostrando aquilo que o Senhor tem para nós. Seja uma manhã agradável, uma manhã cheia da tua presença, Pai. Nós sedentos estamos para aprender uma porção mais, Senhor, da tua palavra. Nos ensina e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja com a maravilhosa paz do Senhor. Um momento de alegria, nós estamos mais uma vez aqui em ADC, ao Tarumã, adorando esse Deus e contemplando as suas maravilhas, o seu projetar, o seu agir, e que nós possamos ser um instrumento de bênção em favor da obra de Deus a cada coração. Como foi citado aqui, foi lido aqui a lição número 8, 23 de agosto de 2020. As causas da desunião devem ser eliminadas. E eu, se eu fosse colocar um outro tema aqui, eu colocaria aqui o seguinte: o inimigo é outro. O inimigo não é externo, dessa vez é um inimigo interno. Quem já acompanhou, estava acompanhando essa lição aí no decorrer da semana, decorrer aí desses meses, nesse trimestre, nós falamos sobre a construção do templo, a construção da muralha, e falamos também a construção do altar, a renovação de tudo, de um povo exilado, de um povo que estava debaixo do poder babilônico, e agora voltava de novo para o querer, para a vontade de designar de Deus. Um povo que estava sofrendo agora estava aí com o privilégio de reconstruir tudo de novo. Mas quando o povo veio da Babilônia, que chegou na sua terra, o que eles pensavam, o que eles analisavam, o que eles imaginavam? Que a sua terra teria que ter ali mel, ali teria que ter muita alimentação, que teria muita mudança, mas foi completamente ao contrário. Quando eles chegaram lá, viram uma terra completamente devastada. Então eles choraram muito, houve muita tristeza, mas teve uma unidade, a humildade, e eles se entregaram em corpo e alma, com um só projeto, com um só objetivo, com um só alvo, de fazer a vontade e o querer de Deus. Assim Deus iria restituir a sua vida, o seu lar, a sua família e a sua vida espiritual junto com a sua vida religiosa. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que você que está na sua casa, você que está aqui na igreja, Neemias capítulo 5, nós vamos estar lendo o verso 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Diz assim: foi, porém, grande o clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, essas palavras muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse: usura tomais cada um de seu irmão? Ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses, e vós outra vez vendereis vossos irmãos e vendereis e a nós? Então se calaram e não acharam quem responder. Disse mais: não é bom que fazeis porventura, não deves andar no temor do nosso Deus por causa do próprio gentil e os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro-lhe temos dado dinheiro e trigo, e deixe-nos este ganho. Verso 11: restituiu-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite, que vos exigis deles. Então disseram: restituirei-nos e nada procuremos deles. Faremos assim como dizer. Então chamemos o sacerdote e o juiz, os fiz jurar que fariam conforme
a palavra. Irmãos, o povo de Israel veio unido, veio regressando do exílio da Babilônia. Chegou em Israel, em Jerusalém, eles confrontaram aí com os samaritanos se levantaram contra eles, os samaritanos se opuseram contra a construção do muro, e eles tentaram entrar no meio do povo de Israel, do povo de Jerusalém, dos judeus, para não deixar por causa de ciúme, por causa de inveja. Porém, o povo construiu de uma forma rápida demais o muro, porque o povo estava unido. Os judeus estavam unidos para construir o muro, estavam unidos para construir o templo, estavam unidos para construir o altar, para renovar todas as coisas. Só que aí, com o decorrer dos dias, com o decorrer do tempo, surgiu outra questão. Agora o inimigo já não era externo mais, agora o inimigo era interno, porque os próprios judeus estavam entristecendo, oprimindo os próprios judeus. A parte A, B e C, a parte A, que seria a parte rica, estava aí praticamente com usúria, emprestando seus dinheiros e penhorando seus bens, casas, móveis, terreno, alimentação, até mesmo seus cobertores, até mesmo seus filhos, a ponto de colocar eles como escravo. Só que daí, com o decorrer do tempo, houve um clamor, houve uma súplica, o povo mais pobre estava triste, estava sofrendo muito, e veio o clamor até Neemias. E Neemias levantou como grande líder, chamou o povo, chamou os magistrados, chamaram os da alta, da classe A, com os ricos, e conversou com eles: não podemos fazer isso com nossos irmãos, isso é pecado, isso é usúria. Agora nós vamos entrar aqui na introdução, que diz assim: veremos nessa lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais, com o problema foi solucionado. Houve um problema, mas através do problema tem uma solução. Em nossas vidas diárias nós temos que analisar isso, e nós temos que observar isso. Qual é o problema? E qual seria a solução? Nós temos que detectar e observar a solução para que nós possamos resolver esse problema. Aqui no tópico 1 diz assim: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Qual era a base dessa união? Todos eram o mesmo povo, confessavam sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado conforme o rito da lei. Irmãos, eles tinham uma fé, eles tinham um projeto, eles tinham um propósito, eles tinham um alvo, eles tinham um método e eles tinham somente Deus. Então, quando você fala a mesma língua do seu parente, do seu amigo, do seu colega, das pessoas que estão ao redor, fica mais fácil você ter essa união. Fica mais fácil você se comunicar de uma forma gradativa, uma forma onde que vocês vão ter um bom resultado. Só que chega um certo tempo que de repente acaba essa comunhão. E isso que nós vamos estar falando, nós vamos estar mostrando as suas falhas, aonde que o povo estava errando. Continuando aqui o subtópico aqui, parte B, diz assim: todos haviam experimentado despertamento que se havia iniciado pelos reis Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Irmãos, todos ali estavam empenhados, todos ali estavam trabalhando. Por incrível que pareça, o muro de Jerusalém foi levantado em tempo recorde, apesar de ele ser minoria. O povo judeu que tinha vindo da Babilônia tinha cerca de 43 a 50 mil, diz alguns arqueólogos, alguns historiadores. E o povo que vivia em Samaria, a oposição, tinha cerca de 200 mil. Tem alguns arqueólogos, historiadores, que citam que tinha cerca de mais de 1 milhão de samaritanos. Pessoas que iriam contra a reconstrução de Jerusalém, contra a reconstrução do muro, do altar, contra a reconstrução de tudo. Mas o povo de Israel, Jerusalém, o povo judeu, eles continuaram, eles seguiram com um propósito, com um projeto, que eu comecei a falar desde o princípio aí, e foram adiante. Não é tão diferente na igreja. Quando você está na tua casa, quando você junto com seus familiares, que junto com os irmãos da igreja, que vocês falam assim: vamos fazer uma igreja, vamos levantar um templo, Deus aprova. Por quê? Porque a Bíblia cita bem claro, deixa bem claro que essa união, quão bom e suave que os irmãos vivem em união. Então Deus, Ele aprova isso. Aí aquele templo levanta, às vezes você não tem aquelas condições tão favoráveis, mas levanta. Tudo para quê? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Começa com 2, 3, 4, 5 pessoas. Quando pensa que não, tem mais pessoas estão chegando para o rebanho, adorando esse Deus Todo-Poderoso, e a obra de Deus é glorificada.
Aqui no subtópico do ponto 2, diz assim, do tópico 1.2, diz assim: esta união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Deus. O povo era muito unido, irmãos. No princípio ali, eu deixo bem claro assim, o primeiro amor. Quando você está no primeiro amor, você tem aquela convicção, você tem aquela chama, aquela força, aquela vontade, aquele desejo. Você não chega atrasado no culto. O pastor precisa de você. Parece que você lê até o pensamento do pastor. Você leva uma água, você está na portaria, você limpa um banco, você pega uma cadeira, você evangeliza no seu serviço, na sua escola, onde quer que você esteja. Quando você está no primeiro amor, você faz assim com um agrado do coração. Mas no decorrer do tempo, no decorrer da jornada, acontece muitas e muitas vezes nós não buscamos o princípio, o começo de novo. Acontece muitas vezes que você olhar assim, não, estou fazendo isso para o pastor, será? Estou fazendo isso para o irmão, para o ciclano. Você começa a ficar materialista. Porque você vai perdendo a sintonia com esse Deus Todo-Poderoso. Nós temos que estar sempre no primeiro amor. Continuando aqui, também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram o novo nascimento, todos nasceram de novo e amam aos que são nascidos por ele, Jesus. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre os gentios e os judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. Então ela se torna uma antessala do céu. Consideramos algumas bênçãos de corrente. Aí cita aqui no ponto A: os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. Irmãos, você trabalha, você estuda, você tem a sua vizinhança. Existem muitas pessoas que vão contrário de você. Quem não gosta do seu tipo, não gosta do seu jeito, do seu andar, da forma que você fala, por você ser diferente, creio, por você ser diferente às vezes, muitas vezes acontece. Muitas pessoas levantam, dizem que não vão dar certo e tudo, mas quando você está firmado na igreja, está firmado no Senhor, Deus, através do seu Espírito, do Espírito Santo, há uma unidade, há uma tranquilidade. Você não fica observando o que as pessoas falam mal, deixa de falar de você. Você leva somente adoração a esse Deus. Você não se preocupa com tantas coisas. O cristão, quando ele está no primeiro amor, que ele está na união de igreja, às vezes é um jovem ou uma irmã que está andando na rua, que recebe o cantar e nem percebe, nem dá atenção, porque ele está em sintonia o tempo todo com Deus. Então, esses laços, essas picuinhas, essa seta não alcançam, porque existe um escudo em volta dele. E é bem claro quando ele está em sintonia com esse Deus Todo-Poderoso. Continuando aqui. Que riqueza, então, é chegar à igreja, a união que predomina entre os irmãos. Ouça o que diz o salmista: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, que coisa maravilhosa, irmãos. Eu vim de Goiás, quando cheguei aqui em Curitiba, fui bem recepcionado pelo pastor Natanael, pelos demais irmãos. A igreja abriu as portas para mim. Minha família ficou alegre, muito confortável. E a igreja ajudou nós. Por quê? Porque nós sentimos em casa. Adiante, apesar de não estar os pais, não estar os amigos, os colegas, mas quando nós chegamos aqui, parece que teve uma união, uma aliança, um renovo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Assim são os cristãos, assim tem que ser a igreja. Mas por incrível que pareça, com esse mundo capitalista que você é o que você tem, por incrível que pareça, muitos não dão esse valor, dessa unidade, dessa simplicidade, desse amor, porque falta o primeiro amor. Preocupa simplesmente com a riqueza, preocupa simplesmente com o dinheiro, com a finança, com o status, com fama, com o poder. E Deus não está preocupado com essas coisas. A preocupação de Deus é levar o povo para o céu, dar um corpo glorificado, um corpo restituído para o povo. Ponto B, subtópico aqui, B aqui do tópico 1, diz assim: na igreja levamos carga uns dos outros. Irmãos, tem lutas, nós vamos passar por lutas, nós temos dificuldades, mas um orando sempre pelo outro. Tem coisas, irmãos, que é só para mim passar. Tem deserto que eu vou passar, não é, pastor Natanael? Tem deserto que o pastor vai passar. Tem situações difíceis, críticas, que a igreja vai passar junto.
como nós estamos passando aí essa situação tão crítica, né? Essa enfermidade que tem levantado contra a população, contra a sociedade, que tem levantado contra a igreja, mas nós vamos passar, nós vamos vencer, essa é a fé que nós temos no nosso coração, que vamos superar isso, nós vamos passar por isso e vamos cantar com a Miriam, vamos glorificar esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele nos concede a vitória e vai continuar sendo Deus sobre nossas vidas. Ponto 6 diz assim: a união nos faz forte. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com um rebanho é protegido. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém quando estiver edificado dentro do muro é mais difícil. Uma pedra, irmãos, para vocês terem ideia, aquela construção do muro de Jerusalém, o muro do templo, do segundo templo, de Zorobabel, por incrível que pareça, foi um tempo recorde. Agora você imagina de onde que eles tiraram aquelas pedras, porque estavam tudo destruído, estavam tudo aniquilado. Para eles arrastarem aquelas pedras. Tem pedra ali de 500 quilos. Imagina só, para você fazer aquela estrutura todinha, ainda sem contar ainda a parte subterrânea ainda. Então eles quiseram fazer uma escavação enorme, que provavelmente essa escavação provavelmente já tinha do muro de Salomão. E hoje acredita-se assim, de um fator histórico, arqueológico também, acredito que seria hoje o Domo da Rocha, hoje o Domo da Rocha, que fica em Jerusalém. E o povo dedicou, que ali não é fácil para construir. Não é fácil você levantar uma igreja, mas tinha ânimo. Quando você se une, quando o povo se une, quando você se une com a sua família, as coisas ficam bem mais tranquilas, bem mais fácil. A igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conhecereis que ele foi enviado por Deus. E pela união o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. Vamos, nós temos aqui fazer evangelismo, vamos junto. A mocidade, vamos juntos, jovens, estamos juntos. Crianças, vamos lá, estamos juntos, vamos ofertar. Missão, estamos juntos, todo mundo juntos. É assim que tem que ser a igreja. Assim que tem que ser o servo do Senhor. Nós temos que ser um em Cristo, um em Deus. Nós temos que ser um. Ter uma somente voz e ser vitoriosos através da palavra de Deus. Continuando aqui. Aqui ele fala que que está lá em... O autor de Eclesiastes diz: um cordão de 3 dobras, como ele está listando, não se quebra tão depressa. Não se quebra não. Até mesmo se você pega um graveto, você pega um graveto na sua casa assim, no quintal da sua casa, você consegue quebrar. Mas você vai pegar 2, né, pastor Natanael? Já tem mais dificuldade. Aí você vai pegar 3, opa, às vezes não quebra. Aí não quebra. Assim somos nós. Quando você dobra o joelho, você apresenta o seu pastor, o pastor está apresentando por você já, que você apresenta o irmão, que nós temos hoje o WhatsApp e da igreja que você pode trocar informação, trocar oração, você pode dedicar a oração para o irmão como presente de Deus. Então, você vai se fortificando. Uma palavra, às vezes pode ser uma palavra simples que você entrega para as pessoas, mas tem uma repercussão muito grande, muito edificante no seu coração. Diz aí o cientista que a mente humana passa cerca de 70 mil pensamentos por dia. Agora você imagina você dedicar uma palavra, uma mensagem de Deus. Deus te amou de tal maneira de entregar o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Uma palavra que vai martelando, né, pastor? Vai martelando no coração, a pessoa vai pensando. Aí no dia difícil aquela pessoa está prestes a cometer um suicídio, ela lembra da mensagem, da palavra. Opa, peraí, não vou fazer isso não. Deus tem uma promessa na minha vida. Aí continuando aqui, nós vamos entrar aqui no tópico 2. A união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social financeiramente. A vida dos que voltaram à Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, como também para pagar impostos do governo. Tomavam emprestados de seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo por usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados
os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras, até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Isso foi a causa de grande clamor entre os judeus. Este assunto chegou ao conhecimento de Neemias. Olha só, irmãos, precisa ter situação. Eles construíram um muro, estavam todo mundo junto. Aí levantaram, restauraram o altar, o templo. E agora, veio com a influência dos mais ricos, que tinham emprestado o dinheiro agora eles começaram aí a cobrar um juro altíssimo. Sem contar ainda que o povo de Jerusalém tinha que pagar ainda, tanto o povo mais rico como o povo mais pobre tinha que pagar ainda que seria a oferta lá para o governo Ciro, ainda, com o governo dos persas e dos medos, que era o governo da Babilônia, e ainda tinha que ir pagar os tributos. Agora, para você ter ideia, aí perdi aí, ó, sua casa, perdi aí seus filhos, veio uma tristeza. Aí, pastor, quem vai ter uma união nesse momento? Aonde vai ter a união? Agora o problema é que, como eu falei desde o princípio lá, desde o começo lá, que eu falei, o problema agora é outro. A circunstância chegou agora é outro. Agora o inimigo não é aqueles 200 mil samaritanos ou 1 milhão, não sei quantos samaritanos que tinha. Agora a circunstância estava dentro do seu próprio lar. Às vezes, nós temos, não, às vezes não, nós temos que constantemente voltar ao princípio de tudo, voltar ao primeiro amor. Falta muitas vezes sobre nossas vidas o primeiro amor. Falta muitas vezes nossas vidas, às vezes nós pensamos que estamos com a presença de Deus, às vezes Deus está longe da gente, devido a algumas atitudes de nossas vidas. Nós não abrimos nosso coração para os nossos familiares, não perdoamos nossos filhos, não perdoamos nossos parentes, não os escutamos, principalmente os homens, né? Às vezes tem dificuldade, né, Diego? A gente trabalha tanto, às vezes tem dificuldade de escutar a esposa, às vezes não escutamos a esposa, não escutamos os filhos, não tem tempo, claro, para a família, para rever. Neemias aqui, ó, precisou de um clamor subir, precisou do povo chegar até Neemias, alguém, ó, tá para dividir Israel de novo, tá para dividir Jerusalém, alguém chegar assim, não pode, pastor Nathanael, não pode. Por isso que é necessário ter um líder de convicção. Por isso que é necessário termos líderes, ter esse sacerdote com visão. Por isso é necessário você e eu abrirmos os olhos, tirar todo esse cano colírio que vem da parte de Deus e observar as maravilhas de Deus e observar as circunstâncias que estão ao nosso redor, aonde não estamos enxergando. Porque às vezes, né, pastor Nathanael, está tão próximo da gente, tão visível, mas no decorrer de tantas circunstâncias nós não enxergamos detalhe que atrapalha o nosso relacionamento, que atrapalha a nossa vitória, a vitória familiar. O inimigo ele entra através disso, de alguma circunstância. Eu vi aí lá em Goiás, eu me lembro certa vez lá o filho de um rapaz passando por uma dificuldade lá e o filho falou assim, o pai, eu vou me suicidar. Aí o pai falou assim, não, se for suicidar, não suicida aqui na minha casa não, para não sujar nada de sangue, vai para longe. E o rapaz tentou suicidar mesmo. Depois o pai, pela misericórdia de Deus, o rapaz não deu certo o suicídio dele. E pela misericórdia de Deus, o pai reconheceu, pediu perdão. Não, nós temos que ter cautela com o que você fala. Não, acabe com esse negócio de tradicionalismo. Essa parte aí, você é muito religioso, você impor regras, impor a ditadura. Não, nós temos que ter o amor. Isso que Jesus trouxe para nós. O amor, ame a sua esposa, ame os seus filhos. Filhos, ame o seu pai. Dedique esse amor, porque o dia da manhã, né, irmão Diego, não nos pertence. Não nos pertence não, Rose, não pertence não. Continuando aqui, ponto 2 aqui, como se explicar essa grande injustiça? Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para os mais pobres. Dessa forma, os mais ricos pecavam contra os seus irmãos mais pobres, não lhe dando devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo. Nós temos que considerar um superior. Eu me lembro, no começo do ministério, que as oportunidades foram aparecendo. As oportunidades foram aparecendo, e fui crescendo no ministério. E logo fui auxiliar, logo fui diácono, e foi rápido, logo fui presbítero. E foi aquela coisa assim, aquela dinamismo, aquela coisa rápida. E de repente, alguns vice-pastores começaram a ficar tristes. Ficou triste. Eu me lembro quando um pastor falou assim, João, eu estou passando para fulano que vai estar dirigindo o culto,
fulano para que vai dirigir o culto, e logo após ele dirigir o culto, ele vai passar a oportunidade que você vai pregar, vai ministrar. E eu empolgado, pastor Antônio, não pensa em empolgação, glória a Deus, eu pregar hoje aqui no culto da igreja, porque a gente já pregava, fazia muito serviço nas ruas, nas casas, caixinha de som, também saía com caixinha de som, com a Bíblia, com violão, glória a Deus, glória a Deus. Aí eu fiquei na portaria, não tinha esse negócio comigo não, pastor, até hoje eu tenho, se eu ficar na portaria, limpar banco, não tem esse negócio de carregar banco, tem comigo não, sabe? Porque nós temos que considerar um superior, os outros superiores. E nós temos que ser servos, que nem Jesus deixou bem claro, nós temos que ser servos, menor que seja maior, maior que seja menor. Então, olha para vocês terem ideia, aí o obreiro que estava dirigindo o culto, em vez de passar o microfone para mim, passou para outra pessoa. E eu estava preparado, estava no óleo, sabe? Estava preparado. A outra pessoa pegou o microfone, que nem sabia, estava perdido de tudo, e foi pregar misericórdia, ainda bem que não era uma live, porque ele falou tanta asneira, tanta coisa assim. E eu fiquei glorificando a Deus, sabe por quê? Porque na inocência do primeiro amor, nós temos que ter essa inocência do primeiro amor. Terminou o culto, o pastor, que era o pastor da igreja lá, chegou e me pediu perdão. Olha, eu não sei porquê, o obreiro fulano de tal passou a oportunidade, me perdoa, não sei o que isso aconteceu, não deixe meu amargor, não, pastor, estou tranquilo, estou na paz, estou na graça do Senhor Jesus Cristo. Mesmo que o irmão falou alguma asneira, alguma coisa que for ao contrário, ele teve uma parte positiva, um comentário que ele fez positivo, que eu peguei, captei. Nós temos que ter, sim, essa humildade, essa simplicidade. A atitude dos ricos era com a expressão de dureza contra os seus irmãos. Imagina a sua situação, os ricos agora a classe A, a classe dos magistrados agora, uma expressão forte em cima dos que mais necessitavam. Porque agora eles tinham penhorado aí suas casas, tinham penhorado os seus filhos, seus animais, os seus campos. Não, pastor? Imagina você perder o seu filho, a sua filha, para o seu irmão, porque ali era família, irmãos. Ninguém, todos que vieram da Babilônia eram todos judeus. Todos tinham sangue judeu. Não é que nem na igreja hoje, que nós juntamos a sociedade, juntamos a igreja, que o irmão Diego, que é de São Paulo, tem um sangue aí paulistano, eu sou lá de Goiás. O pastor daqui mesmo, né, pastor? Daqui mesmo. Então a gente se forma. Por quê? Porque através de Jesus a divisão de classe caiu, a divisão de sangue caiu. Os gentios, os judeus, os gregos, os romanos viraram um só. Aqueles que temem ao Senhor, nós somos um em Cristo. Agora, eles ainda eram convictos ainda da sua natureza genealógica. Todos eles eram judeus, irmãos. Entenda isso. Agora o irmão toma o filho, que toma a casa e deixa o outro na sarjeta, o outro na miséria, na pobreza. Isso não pode existir, mas estava acontecendo diante do povo dos judeus. E às vezes, pastor Natanel, acontece na igreja. Acontece, nós pregamos tanto amor, nós falamos tanto sobre caridade, e sim que nós percebemos, nós cometemos alguns erros, um declínio. Eu me lembro de uma igreja de São Paulo, que os irmãos estavam brigando para tirar o pastor. O pastor que começou com fundamento, que veio ali ganhando almas, trazendo a obra com maior carinho, dedicação. Agora que era para ser jubilado, agora que era para ele ser aposentado, de repente, o pastor Antônio estava arrancando, fazendo um protesto lá, mas sim, era minoria, sempre assim, minoria. Era que nem o samaritano. Como é que é, pastor? Oh, é incrível, pastor, é incrível isso acontecendo no meio do povo de Deus. E é ensinado. O que falta nisso aí, irmão? Falta o Espírito Santo, falta. E falta, olha isso aqui, ó, leitura bíblica. Falta escola bíblica. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas só vão olhar essa live e passar o olho, ficar desapercebido e ir para frente. Olhar outras coisas que é da natureza humana, e perde uma oportunidade como essa, que nem na igreja, tem poucos irmãos hoje aí, por causa da pandemia e tudo, e também por causa do frio, porque aqui é bem frio mesmo, só que perde uma oportunidade gigantesca de aprender um pouco mais da palavra de Deus. Isso que a Bíblia diz, né, para nós não podemos nem ser fiador do nosso irmão. Às vezes, se você vai emprestar um dinheiro, é um amigo, de repente se torna um inimigo. O negócio de agiota, de atismo também na igreja é condenável. Por isso que nós temos que, tudo que nós vamos fazer, nós temos que ir pela Bíblia. E tem muitas pessoas que não entendem a palavra de Deus.
entendeu? E acaba se afundando e acaba até prejudicando a própria igreja e prejudicando a própria vida. Você vê que os ricos pressionavam os mais pobres. Ali virou uma confusão por causa dessa situação. Mesma coisa igreja. Tem muitos que até se faz de amigo, um exemplo, pessoas, mas às vezes ele quer se aproveitar. Eu vou aproveitar do irmão Joel porque o irmão Joel tem dinheiro, vou lá emprestar um dinheiro dele, de repente o Joel com aquele carinho vai lá e empresta, de repente aquela pessoa que emprestou já começa até sair da igreja, vai para o outro lado e se entendeu? E começa a virar aquela confusão dentro da igreja. Por isso que nós temos que, esse ensino nos dá assim um ensinamento para nós tomar cuidado sobre principalmente essa área financeira. É verdade. Faz me lembrar, uma certa vez eu estava de férias, o pastor falando e eu lembrei. E um irmão ligou para mim, pastor. Um colega meu estava de férias, estava em outra cidade, estava na Bahia, com minha família. E o irmão ligou para mim, falando que ele tinha recebido uma ameaça. Aí eu falei assim, mas por que você recebeu ameaça? Você lembra que conselho que você me deu, Joel? Deu não emprestar dinheiro, porque ele gostava de emprestar dinheiro para receber os juros. Claro que tem pessoas honestas que emprestam e pagam. E ele gostava de emprestar dinheiro. E para receber, né, o irmão Luiz, o lucro, né? E eu conversei muito com ele. Na época, eu me lembro que eu fui em parâmetro bíblico. Eu fui na Bíblia mesmo, fui no livro de Levítico, fui no livro de Eclesiastes, Provérbios também falam, e outras passagens da Bíblia no Novo Testamento. Conversei com ele e expliquei claramente, o prejuízo que você vai ter. E aí, de repente, você não é mau, você não é uma pessoa arrogante, você é um servo de Deus, você é um cristão. Tudo bem, o tempo passou, agora eu estava com minha família na Bahia, curtindo aí minhas férias, de repente ele me ligou. E não tenho costume, assim, quando estou de férias, de atender o telefone, mas de repente uma coisa específica, né? E eu fui atendi, ele falou assim, Joel, eu recebi uma ameaça de uma pessoa, de um matador, tal, que eu fiquei sabendo através de um colega e tudo, tal, e ele sabe onde eu trabalho. O que eu faço? Se eu receber essa ameaça dessa, a primeira coisa que eu vou fazer é sair do emprego. Sair do local. Porque receber uma ameaça dessa de jeito aí, ainda mais numa cidade pequena ainda, e eu dei um conselho para ele. E ele escutou. Até hoje ele está vivo. Graças a Deus. Parou com esse negócio, ele levou um prejuízo aí de 30 mil reais. Parou com esse negócio aí de agiotagem, acredito que sim, parou, que está vivo. É antibíblico. É antibíblico. Está firme. E hoje ele glorifica a Deus através da minha pessoa, porque eu dei um conselho. Nós temos que aconselhar sim. Agora o povo que estava humilhando. Que a usura quer dizer explorar, né? Explorar. Tirar. É uma forma de ameaça. Ameaçando. Se você não pagar tal dia, eu vou fazer isso. Eu vou tomar isso, vou tomar o seu carro, vou tomar a sua casa, vou tomar o seu terreno. Temos o exemplo daquela viúva pobre lá, que foi até o Eliseu lá, que os credores queriam tomar seus filhos por dívida. É doído, né, pastor? Imagina a mãe, imagina o pai, que não tem como pagar uma dívida. Ali eu vejo assim que o próprio pai empenhorou os filhos. Você vê como a dívida vem, ela dá um estrago na família. Quantos casamentos são destruídos por causa até da dívida? Isso falta o que? Sabedoria. Às vezes a pessoa ganha 1.000, quer emprestar 2.000. Aí vira aquela salada, aquela bola de neve e acaba prejudicando tudo. E quem sofre com isso? Todos sofrem. A pessoa está bem no terreno, está bem numa casa, mas de repente empenhorou tudo aquilo, como é penhor, né, que eles falam, né? Tem uma outra palavra que diz, quando você hipotecar, né, a casa, né? Aí de repente você não consegue pagar, a mesma coisa você ser fiador. Está lá posso dar teu nome, não é Luiz? O Luiz tem a casa dele, mas exemplo lá. O Luiz fala, pastor, empresta teu nome, eu preciso alugar uma casa ali, mas eu preciso de um fiador. Eu, amigo, né? Eu vou lá e empresto o nome. Só que dá um problema com ele. Aí o que tem? Quando eu empresto o nome para ele alugar uma casa, eu vou ter que mostrar o que eu tenho algum bens. Eu tenho um carro, tenho uma casa, tenho um terreno. Aí vai estar tudo lá junto.
né? É um penhor. Aí ele dá um problema nele, ele fica desempregado, não consegue pagar aluguel, eles não vão em cima dele, vão atrás do fiador. Aí o que acontece? O fiador está lá tranquilo, sem, como diz, não está preocupado lá com a casa que o irmão alugou, não tá, mas ele assinou um documento, e de repente vem o credor e fala, ó, ele fulano não conseguiu, você vai ter que pagar ou você vai ter que perder o bem. Você vê? Acaba dando uma dor de cabeça. Por isso que a palavra não é pecado você falar. É melhor, né, você falar na hora, não posso, do que você ficar naquela dúvida, poxa, acho que eu vou ajudar meu irmão. E acaba, infelizmente, você acaba arrumando problema para a tua vida, problema para a tua família, porque daí tua esposa não sabe, e você fez, de repente vem a situação, daí acaba aquela... Vira bagunça, né, pastor? Bagunça. Vira bagunça. Fez lembrar de um pastor amigo meu, que ele entrou na prova de duas irmãs da igreja. As irmãs passando um problema, presbítero Luiz, uma situação crítica financeira. Era um problema que ela estava passando, às vezes por uma coisa que elas mesmos fizeram. Sim. Compraram algo que não era para eles ter comprado. E ele foi e impressou 3 cheques. Que prova que esse pastor passou. Que prova. Ele falou assim, eu entrei na prova das irmãs, sabe? Então, às vezes, dá uns vacilos, a gente falta de vigilância ou a falta de oração. E quando você está orando, ainda que você fique desapercebido, Deus te mostra, Deus te indica alguma coisa. Te mostra. Vem alguém do nada te dá um conselho e você lembra, opa, estou para fazer esse negócio. Esse dia um colega meu chegou em mim e falou assim para mim assim, João, o que você acha de a gente montar uma empresa? Você tem já sua empresa, seu nome já com uma empresa, né? O que você acha de a gente montar uma empresa? Você pega a sua casa lá em Goiás e vende. Misericórdia, sabe? Sim, pastor. O problema, sabe o que é sobre essa área financeira, que é um perigo, principalmente cristão, tem que cuidar. Porque às vezes a gente perde a salvação por coisas pequenas. Teve uma época aí, né? Alguns lugares, as pessoas comprar e ficar naquela situação, eu não vou pagar, depois de 3 anos meu nome vai caducar lá no Serasa. Pelo amor de Deus, isso chama-se roubo, isso chama exploração. E nós temos que cuidar com essa área. Eu não posso dar um passo maior que a perna, eu tenho que ser controlado. E as pessoas pensavam assim, eu já vi pessoas, a gente está num estudo bíblico, né? Pessoas dentro da igreja, de comprar num lugar, comprar no outro, e de repente deixar aquele rastro terrível. Aí, não é comentado o nome da pessoa, é comentado o nome da igreja. A fulana era daquela igreja lá. Entendeu? E o problema também, tem muitas pessoas que caem no golpe, ele vê na cara que a pessoa é exploradora, vê na cara que a pessoa é trapaceira, e muitas vezes cai ainda na mesma situação. As mesmas coisas, né, pastor? Você tem, pode ver, quando você vai comprar numa loja, mesmo que você esteja teu nome limpo ali, eles vão pedir alguns telefones para referência, para ver se você está apto para comprar, para ver se está certo. E assim mesmo ainda cai em volta, entendeu? Agora nós cristãos, nós temos que vigiar, sabe? É verdade, é verdade. Só voltando aqui, ó, o comentarista ele cita sobre Ciro, porque o povo de Israel... O povo de Israel ele pagava aí os seus tributos ao rei persa. E o rei persa ele tinha adquirido, diz aqui alguns historiadores, que cerca de 270 toneladas de ouro. Só que aí, o que acontece? Com o tempo passa, surgiu um rei, que é bom, os irmãos, depois de dar uma observada na parte histórica, chamado Alexandre Magno, Alexandre Grande, que tomou frente na Mesopotâmia. E ele invadiu Babilônia, invadiu o reinado persa, dos medos, e tomou tudo ali na Mesopotâmia. Ele foi tudo, foi um dos maiores reis aí dos tempos mais antigos. Com pouco tempo, com poucos anos, que pela idade dele tinha tomado tudo. E ele foi, o que ele fez? Ele segurou a moeda, não deixou a moeda sair, compartilhar. Com isso a inflação fez o quê? Subir. Então as coisas tudo se tornaram mais caras. Aí foi a situação aí. Agora você imagina os judeus que pagavam imposto. Agora tem que pagar mais. Agora você volta lá atrás, na época de Salomão. Salomão cobrou impostos caros dos judeus, do povo de Israel. Aí chegou e falou assim, ó, eu estou partindo, Roboão, meu filho. Ó, vai diminuir. Você diminui isso aí, porque senão você vai perder o reinado. O que ele fez? Fez foi aumentar. Foi quando aí Jeroboão saiu, Israel saiu, exclusivamente por causa da usura.
exclusivamente por causa do amor à riqueza, pela ganância. Aqui no tópico 3 aqui, ó, ponto 3 aqui diz assim: Neemias solucionou o problema. Neemias convocou um grande juntamento, reuniu o povo, lembrou todos os seus irmãos mais pobres que estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou com as suas injustiças, perguntando: vendeciais a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Então ele chamou os magistrados, bom dia, chamou todos os homens ricos, os feudais, como é que se diz, os intelectuais, aqueles que tinham o dinheiro, e falou assim: ô, você vai vender os seus irmãos? Você vai vender a gente? Que estava vendendo. Porque no momento oportuno que iria acontecer, se continuasse assim, o samaritano viria a Jerusalém, tomaria tudo agora, tomaria tudo. Sabe por quê? Porque viria uma família dividida. Então, numa casa não pode ter divisão. Tem que ter, sim, a presença do Espírito Santo, desse Deus poderoso. Aí, no ponto 2 aqui, no tópico 3, diz assim, o subtópico diz assim: Neemias fez uma proposta conciliadora. Deixemos este ganho, restituir-lhes hoje. Então, Neemias fazia parte disso aí, meu amigo. Deixa bem claro aqui que Neemias também fazia parte. Está observando, pastor? Acontece. A gente cometeu alguns erros e não está observando. Acontece alguns hábitos, às vezes dentro da igreja, pastor. Nós começamos a errar, coisas que nós sabemos e não observamos. Interessante, irmão Joel, que no Novo Testamento ele fala que você não pode servir a Deus e a Mamon, né? Ou se agrada a um, ou se agrada a outro. Então, o nosso maior foco, nosso coração tem que estar em Deus, porque Ele é o nosso supridor. Nem às vezes a pessoa tem bastante dinheiro, mas do nada ela cai. Mas se ela tem Deus por cima como eixo da vida dela, pode acontecer o que for, ela pode não ter, mas alguém vai cuidar da vida dela, assim como eu já fiquei desempregado e foi um dos meses que eu comi melhor, que eu vesti melhor, pela graça de Deus. Pela graça de Deus, misericórdia de Deus. Uma ribeira secou, né? Daí teve que ir atrás. Você vê. Eu me lembro, questão de hábito, pastor, sabe o que eu acho interessante? Que é fácil você colocar um hábito e a outra pessoa captar o hábito e seguir. Eu me lembro, não é costume lá de onde eu estava, de ter cavanhaque, deixar barba. E não é costume nosso. E eu deixei. Quando eu penso que não, o pastor dirigente, o terceiro, o quarto, o quinto, e os obreiros tudo de cavanhaque. Chegou uma irmã lá, um dos vice-pastores lá, me chamou a atenção. Ela falou assim: olha, eu já estava congregando na igreja. O irmão rapou a cabeça, todo mundo rapou a cabeça. Me chamou a atenção, sou uma pessoa assim, que observou algo e me chamou a atenção. E eu falei mesmo, sabe, a gente tem que vigiar, pastor, dentro da igreja. É uma coisa simples, mas tem uma relevância. Você já notou os pregadores? Os pregadores, ele imita a voz de outros pregadores. Imita. É uma imitação. Porque tem algumas coisas que dá para você imitar. Paulo ele foi bem categórico, dizer, ser os meus imitadores como eu de Cristo. Isso. Ele estava imitando Cristo. Aí já é diferente. Agora a moda já é outras coisas. É outra coisa. Nós, por exemplo, nós assembleianos, não temos costume de, pelo menos no nosso campo Curitiba, de usar barba, cabelo comprido. Não temos esse costume. Já é uma regra da igreja. E nós, como obreiro do Senhor, que nós temos nosso pastor presidente, nós seguimos exemplo. Agora, claro que sempre vai ter aqueles ao contrário. Se não tiver alguém para orientar, no raio de 5 km, não tiver um demônio alojado. Já sabe. Mas é incrível. E o interessante lá, eu me lembro que nessa época, pastor, assim, quando você está familiarizado com os irmãos, muito tempo da igreja, né? Eu era presbítero já por 15 anos, vice-pastor por 15 anos na igreja lá, e aí, tudo que você faz é aplaudido. Por incrível que pareça. Você faz uma coisa errada, é aplaudir. Nossa, irmão, uma benção, irmão, tá errado, irmão. Precisa de alguém confrontar, irmão Luiz, pastor Luiz. Precisa de alguém chamar a sua atenção. Eu falei assim, chegou um certo ponto assim, eu falei assim, não posso ficar na mesmice. Era este povo aqui, ó. Era os ricos, era os magistrados. Tava recebendo isso, o povo tava recebendo tranquilo, enfiando o dinheiro no bolso, opa, tá entrando. Tô nem aí, tá entrando. Fazendo o irmão sofrer, fulano sofrer, ciclano sofrer, tá entrando. Tava nem aí, precisa ter mudança. Irmão, esse tópico aqui, ó, que você está lendo, ó, deixando esse ganho restituí-los hoje, né? Neemias incluía-se na proposta.
ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro. Olha só, a juros. Olha só, gente. Notem bem, o juro, mas não com usura, né? Com exploração. E Neemias estava disposto a não receber os juros. Isso é fidelidade cristã. Não, eu vou emprestar para o presbítero irmão Diego, vou emprestar um dinheiro, mas não, eu vou emprestar 400, ele vai me entregar o 400. Ah, pastor, mas já demorou um ano. Não importa, é minha palavra, entendeu? Ah, não, olha, irmão, você pode me pagar daqui 6 meses. Não, ele vai ficar tranquilo, 6 meses eu vou lutar. Chega os 6 meses, ele está com os 400. Se eu tenho aquele coração de usura, eu falo, irmão, mas pensa bem, eu te emprestei 400, mas há 6 meses atrás esse dinheiro aí já desvalorizou, aí já é usura. Aí eu chego, não, você tem que me entregar 500. Isso é o erro, entendeu? E nós cristãos, nós não podemos cair nesses erros, porque se você for, entendeu? Por isso que hoje existe banco, existe outros lugares aí que fazem o empréstimo e tudo mais. Né? E é melhor você ir lá nesses lugares do que às vezes você emprestar do irmão. E outra coisa, de bênção às vezes vira tribulação. Os dois lados, daí fulano está na igreja, eu não vou então, porque eu estou devendo. Essa é a situação que acontece. Perde comunhão, meu Diego. Neemias, como líder, ele tinha que, não, eu vou emprestar, mas eu tenho que saber. E tem muita gente boa no nosso meio. É verdade. No nosso meio cristão tem gente crente mesmo que ele se compadece do irmão e ele empresta, ele ajuda. Tem uns que até nem cobra. Nem cobra. Se a Carola não recebe, pastor. Se a Carola não recebe R$1, ela deixa de presente para a pessoa. Então, mas eu também já prefiro às vezes deixar assim. Se for consciência mais limpa, livre, né? Fala assim, você fez sua parte, você ajudou. Se o irmão quiser as condições, a consciência dele, as condições dele melhorou, que ele quiser voltar, pagar, é critério dele. Nós temos que cuidar essa área. Aqui, ó, ponto 3, subtópico do tópico 2, 3, a proposta de Neemias foi acatada. Restituiu, né? E nada procuraremos deles. Faremos assim, dizes. Neemias fez com que eu jurasse diante do sacerdote. Não, aqui deixou bem claro, né? Então ele começou, chamou a multidão, chamou o povo. Olha a visão de Neemias. Então ele abriu os olhos, pastor. A igreja precisa de líderes assim. Pessoas com visão. Não somente pastores, mas tem jovens, irmãos, líderes, precisam com visão, que tem atitude. Precisou de um presbítero Luiz que tivesse atitude, de encarar essa verdade. Vamos lá, vou chamar esse pessoal aqui. Eu tenho autoridade, tenho essa palavra aqui, vou conversar com eles. Não, vamos restituir tudo. Vamos restituir eles. Não vamos cobrar, fazer essa usura mais. Um ato simbólico. Ele chamou o sacerdote ainda. Então, teve algo escrito. Teve um pergaminho escrito. De Deus, né? Teve um pergaminho, teve algo escrito ainda, assinado por todo mundo. O senhor lembra de Zaqueu, o senhor também restituir 4 vezes. 4 vezes. Para você ter ideia. Pronto, agora o povo volta aqui de novo, pastor. Só que o caso de Zaqueu é que ele explorava, ele roubava mesmo o povo. Só que quando ele conheceu Jesus, é por isso que agiotismo não pode existir na igreja. Zaqueu tinha um poder ainda, né? A autoridade dos romanos ainda. Que ele tirava do povo para entregar ainda para os romanos. Voltando aqui, ó, tópico 4, a paz volta a reinar entre os judeus. Irmãos, pode observar que eu não estou lendo todo o contexto aqui devido ao tempo. Então, a gente está fazendo os comentários à parte, que os irmãos possam acompanhar nas suas revistas aqui. Aqui no tópico 4, aqui, o subtópico 1, diz assim: surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Quando o líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado pode vir a ser uma contaminação grave. O que se fala, pastor? O que você me explica aqui? Ele está falando sobre... Aqui já está dizendo no começo aqui, ó. Surgindo um problema entre os irmãos, deve ser logo tratado com diligência, que é sabedoria, com entendimento. Me lembro agora não tem muito a ver, mas às vezes tem a ver, do caso de Salomão, né? Com aquela criança sim, lá, né? Naquela situação que ele teve que resolver. Por isso que ele pediu a Deus sabedoria, porque, irmão, tem coisas que acontecem às vezes no meio da igreja por falta de comunicar. Porque a igreja,
ela tem um líder e ela tem uma liderança. Ela tem um presbitério, ela tem um corpo de cooperadores, ela tem quem resolva pela igreja. Ela tem a área jurídica, tem um presidente, tem tudo. Tem psicólogo hoje, né? Oi? Hoje tem até psicólogo, né? Tudo tem, mas eu estou falando, muitas vezes a situação acontece, que naquele caso Salomão teve que resolver e resolveu. Corta a criança na metade e pronto. A mãe verdadeira, não dá para outra. Aí ele falou, não, a mãe é aquela lá. E aqui, às vezes um problema na igreja, a gente tem que ter aquela sabedoria, chamar ambas as partes para conversar. O que está acontecendo? Que igreja, eu posso orientar o irmão, se você quiser emprestar, aí já é um problema seu, o dinheiro é teu, né? Mas depende da situação, você já explica, fulano é assim. Às vezes vem os problemas, porque daí está dizendo aqui, quando um líder, do povo, como aconteceu com Neemias, né? Do povo Neemias não era ignorante, for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá ser uma contaminação grave. E é pura realidade. Porque daí começa um probleminha lá no último banco. Aí o outro da frente já fixamento, aí vira aquela salada dentro da igreja. Agora, se você tem sabedoria, pede a Deus direção, resolve aquela situação acaba ali na hora. É a pura verdade. Nós temos que cuidar, é isso nas igrejas. E é essa questão que surgiu lá no princípio, lá com Salomão, né, pastor? Lá atrás, lá uns 300, 400 anos antes. Surgiu lá com Salomão, uns 300 anos antes. Para você ter ideia, agora está sendo solucionado por quem? Por Neemias. A liderança. Porque agora imagina, se não tivesse uma pessoa com visão ali, com autoridade, pastor, poderia ter sido restituído sim, do templo, do altar, poderia, mas não por aquele povo, não por aqueles judeus lá, poderia ter sido pelos filhos deles, por falta de uma pessoa que liderasse com competência. Aqui ele vai citar aqui, não faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja, que o pastor já explicou aí, na visão, né? Agora o subtópico aqui, ponto 2, diz assim: os problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados os pacificadores. Aí na letra A diz assim: a desunião representa uma obra da carne, que está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 19. Alguém possa ler para mim, por favor? Gálatas, capítulo 5, verso 19, algo já bem conhecido pelos irmãos já. E essas coisas entristecem o Espírito Santo. Gálatas 5, 19 e 20. Se os irmãos puderem ler, porque a gente está encerrando aqui. Aqui vai falar sobre a desunião, destrói a comunhão, o amor entre os irmãos e as coisas. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Inimizade e pelejas, para você ter ideia. Então acontece muito sobre essa questão. Aqui, continuando aqui o ponto B, a desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisas tão preciosas na igreja. Andar em amor, como também Cristo vos amou. Quem ama Deus, ame também o seu irmão. Pastor, olha para você ter ideia. Se eu amo a Deus, tem que amar o meu irmão que está devendo para mim. Eu vejo, né? E às vezes, eu não queria o pastor lá falando, não quero ir no culto hoje e não tenho comunhão com o irmão. E eu não vou ter comunhão com o irmão. E no dia da ceia? Como é que vai ser a situação? E no dia do céu? E no dia do grande julgamento, do arrebatamento? Como que vai ser? Qual vai ser a situação? Então, isso aqui serve para você que está na sua casa aí, que você está assistindo no Facebook essa live, que você possa meditar. Serve para todos nós uma reflexão. Nós estamos firmes no princípio, no primeiro amor, e voltar ainda ao princípio de tudo e buscar a presença desse Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui agora a síntese do tópico 4 aqui. O irmão estava lecionando e ele falou lá que ele colocou um obreiro numa tal igreja para cuidar, e era a primeira igreja que ele pegou, sabe, para pastorear. Aí ele
o pastor era o distrital, cuidava dos campos, daí ele colocou esse obreiro, né? Aí o obreiro falou para ele, falou, pastor, se eu soubesse que era assim, tantos problemas dentro da igreja, eu não teria aceitado. Aí o pastor olhou e falou, ué, mas eu te coloquei lá para você resolver os problemas. E é verdade, há tantos problemas, mas a gente tem que parar, sentar e resolver os problemas. O problema não pode trazer mais problema, tem que ser solucionado. Entendeu? Aí ele citou aquele texto lá de Tito, capítulo 1 e o verso 5, que diz, né? A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que estava faltando. E é verdade, né? Se você é chamado para um lugar, você tem que pedir sabedoria a Deus para você conseguir resolver a situação da igreja. Mas acontece muito isso, a pessoa chega e acha que não vai ter problema nenhum, não vai ter dificuldade nenhuma, vai ter circunstância nenhuma, vai chegar lá, vai ter somente fartura, né, presbítero Luiz? Imagina assim, ele esquece que ele precisa dobrar o joelhinho, um pouco no pó, jejuar, consagrar, porque até mesmo se aparecer uma pessoa que quer demoniar da igreja, ou ele precisar de expulsar o demônio, ele está completamente preparado, ele está com todas as ferramentas bem afinadas, bem afiadas. Aqui, ó, irmão, só recapitulando aqui, nós falamos aí que o inimigo às vezes não é externo, o inimigo é interno, muitas vezes o inimigo é interno, tem que ser destruído dentro do seu próprio lar, as forças espirituais da maldade. Temos que entender que nós somos sacerdotes do nosso lar, nossa casa, nós temos que ser um instrumento em casa, nós temos que amar, nós temos que voltar ao princípio de tudo, o primeiro amor. São coisas que nós falamos aqui no decorrer dessa lição. Falamos aí do povo judeu que passou por uma grande situação, uma dificuldade tão grande, devido aos ricos, devido aos impostos, e também devido à situação que eles estavam passando, deles estarem aí passando necessidade, passando fome, né, pastor? Passando fome, passando dificuldade muito grande. Alguns, provavelmente, pastor, alguns queriam até voltar para a Babilônia de novo, porque a situação estava mais favorável lá, devido assim, com tanta influência aí desses homens ricos e poderosos. Nós citamos aí que o povo que veio de Israel, que veio da Babilônia, foi cerca de 50 mil, e provavelmente tinha cerca de 200 samaritanos, 200 mil a 1 milhão de samaritanos, na época do século 4, século 5 a.C. Nós citamos aí também que precisa de homens de visão, pessoas aí que acreditem, confiem, que realmente têm um compromisso com a obra de Deus. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os irmãos, está trazendo aí a palavra, trazendo a mensagem aí da escola bíblica. E com certeza Deus tem falado no meu coração, vai continuar falando no nosso coração de decorrer do dia. E eu devolvo a oportunidade para o meu pastor para dar a conclusão do trabalho, que Deus possa abençoar todos vocês em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Os irmãos estão felizes pelo ensinamento? Amém. Amém. Queridos irmãos também que estão nos assistindo, creio que também estão felizes, né, pelo ensinamento. Deus abençoe o Joel, continue usando as suas mãos. Está ali, ó, no telão, né? Ali, ó, a paz foi o quê? Mantida, porque Neemias enfrentou o problema com humildade. O que é a outra palavra lá? Imparcialidade, com sabedoria de Deus. Tem muitos que olham só um lado, mas não vê o outro lado. Nós temos que ser justos, né? Lembrei agora daquela viúva e aquele juiz, né? O juiz que não temia Deus, não temia o homem, mas aquela mulher ficou lá incomodando ele, até ela receber. Mas ele viu o lado dela, aí ele teve que ver o lado dela. Mas não, deixa essa mulher para lá, essa aí não tem nem, como diz, não sabe nem falar. Mas daí ele caiu em si e falou, poxa, se eu não tenho uma Deus, não tenho um homem, eu tenho que ver a situação. Aí deu a causa ganha para aquela viúva. Você entendeu? E ali não pode ter aquela meio que, mas fulano é mais, como diz assim, mais popular em tal lugar. Fulano é mais, puxa, se eu prejudicar fulano, eu vou prejudicar a renda da igreja, eu vou prejudicar. Não é assim, Deus não trabalha dessa maneira. Neemias, ele foi justo, os irmãos que, né, aprenderam essa lição. Deus também é justo para com aqueles que clamam a Ele. Amém? Os irmãos coloquem em pé, nós já vamos finalizar. Lembrando os irmãos que hoje à noite nós temos um grande culto evangelístico, com a presença aí da dupla Tony e Tito, comemorando os 30 anos de ministério, né? 30 anos de louvor.
estarão aqui louvando a Deus nesta noite aqui na nossa Yardstick Altarumã. Venha cedo, irmão, para arrumar um lugar, porque só tenho poucos lugares e fechou os lugares, nós não podemos colocar mais pessoas por causa, né, aí do exigência aí do governo, da Secretaria da Saúde. Graças a Deus nós estamos tudo controlado aqui, está dando tudo certo. Então os irmãos venham para reservar o seu lugar. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja. Nós dizemos, amém. Se Deus é por nós, ninguém porque maior está por nós. Deus abençoe.